Então, pessoal, na nossa aula de física de hoje, nós vamos ver o que são grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares, a gente já conhece bastante, tá bom? Então, na física, nós temos dois tipos de grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Onde é que vão estar essas informações? Essas informações estão naquele TD que eu passei para vocês. TD com resumo, né? Eu coloquei um resumo, já está no grupo. E depois você faz aí no seu caderno, tá bom? Então é o seguinte, ó. O que é uma grandeza escalar? Pessoal, a grandeza escalar, tá certo? É aquela grandeza que fica definida perfeitamente quando você diz só o módulo, tá certo? Exemplo, então a grandeza escalar, quando você diz só o módulo, tá bom. O que é o módulo, professor? Digamos que eu diga assim, ó, a massa, ó, de um objeto é 10 kg. Pronto. Massa é uma grandeza. É uma grandeza física, tá certo? Massa é uma grandeza física. Ó, 10 é quanto que vale essa grandeza física. Bom? Agora eu coloco na lousa aí, na tela da lousa. 10 é quanto que vale, a gente chama de módulo, certo? E o quilograma, tá bom? O quilograma, ó, a gente chama de quê? De unidade, né? De unidade. Aí, ó. Então, uma grandeza escalar, você só precisa dizer o módulo dela. O módulo dela, tá bom? Ela fica completamente definida. Agora vamos para cá, a segunda grandeza, que é chamada vetorial. Segunda grandeza que é chamada vetorial. Digamos que a seguinte situação, né? João passou em seu carro a 50 km por hora. Então, João passou em seu carro, tá 60, né? 60 km, ó, por hora. Aí aqui você já sabe, né? Vamos lá. V é o quê? É uma grandeza. É uma grandeza física, né? Que é a grandeza chamada velocidade, que é a grandeza chamada massa. Já vimos que a física ela é feita de grandezas, né? Lembra lá do SI, quando eu falei do SI, eu falei exemplo de grandezas, né? Aí você tem quilômetros por hora, como a gente já está feio de saber, né? Acabamos, fechamos o conteúdo agora, né? É a chamada unidade. E 60 é o quê? É o módulo. Ó, 60 é o módulo. Ou seja, é o tanto que ela vale. Ó. Ela vale quanto? 60. Por quê? Porque ela poderia valer 50. Ela poderia valer 40. E assim por diante. Ela pode ter qualquer valor. Então o módulo ele é variável aqui, né? Agora eu pergunto, ó. João passou em seu carro a 60 km por hora. Aí eu pergunto. Você sabe para onde o João estava indo? Se era para a direita ou para a esquerda? Sim ou não? A resposta é não. Né? Bote aí no chat, coloca para ver. Tá bom? Bote aí no chat. A resposta é não. Porque ele só disse assim, ó, 60 km, mas você não sabe se ele ia para a direita ou para a esquerda. Quando acontece isso, aí você está diante de uma grandeza vetorial. Então a grandeza vetorial, ela, além do módulo, ela necessita de quê? De mais duas coisas, que é da famosa direção e precisa do sentido. Certo? Então toda grandeza que você só entenda ela
a informação completa com essas três coisinhas, você vai chamar, nós vamos chamar agora de grandeza vetorial. Se eu disser para você que a velocidade do carro é 60 km por hora, você não vai saber para onde é que o carro está indo, nem a direção, tá bom? Você só vai saber o modo. Até agora a gente só estava estudando os modos da grandeza, da velocidade, né, da aceleração, ok? Mas você não estava estudando a direção, para onde é que o carro ia, em que sentido, tá bom? A direção, pessoal, nós só temos duas direções, certo? Ou é a direção horizontal, vou abreviar aqui, ou a direção vertical, vou abreviar também. Nós só temos essas duas direções, que é exatamente, ó, o eixo X e o eixo Y. Ou ele vai estar na horizontal, ou ele vai estar na vertical, certo? Aí o sentido, nós vamos ter 4 sentidos, certo? Ele pode ir, ó, para a direita, ele pode estar para a esquerda, ele pode estar para cima e pode estar o quê? Para baixo. Veja que quando você resolve problemas, né, quando a gente resolveu problemas de queda de corpos, né, lançamento de corpos, automaticamente a gente estava fazendo uso desses dois aqui, ó. Só que de uma maneira ainda lá dentro da questão. Então não se preocupe. Você já sabe isso aqui, só precisa você pegar a prática. Porque a gente dizia assim, ó, um pincel está caindo de uma altura de 2 metros, né? Ele está na vertical, de cima para baixo. Ó. Você estava dizendo a direção e o sentido. Tá bom? Aí, porque se eu disser assim, ó, digamos que eu pego um aluno aqui, vou pegar aqui um aluno aleatório, Gisele, o pincel está caindo. Aí, ela vai perguntar assim, sim. Não, se eu disser assim, o pincel está se movimentando. Aí a pergunta dela, professor, ele está se movimentando aonde? Na horizontal ou na vertical? Aí eu penso, digo, na vertical. E ele está se movimentando para cima ou para baixo? Está entendendo agora? Então, toda grandeza que precisa ter esses dois complementos é chamado de vetorial. Massa. Se eu disser assim, olha, esse pincel tem 2 gramas. Precisa eu dizer mais alguma coisa para você entender que a massa dele são 2 gramas? Não precisa. Volume. O reservatório de água cabe 1000 litros de água. Pronto, acabou-se. Você não vai dizer assim, 1000 litros de água para a direita, 1000 litros de água para a esquerda. Não precisa. Tá certo? Não precisa. Então, grandezas que precisam desses complementos são chamadas de grandezas vetoriais. Então, grandezas escalares, define-se que são grandezas escalares, grandezas que ficam completamente definidas apenas com o módulo, ou seja, apenas com o seu valor. Já as grandezas vetoriais, elas têm, certo? Elas têm que ter obrigatoriamente, para ficarem completamente definidas, né? A direção e o sentido. Tá bom? A direção e o sentido. Beleza? Vamos aqui aos exemplos dessas grandezas. Aí eu volto a repetir. Isso aqui, vocês já sabiam, de certa forma. Porque lá na cinemática, no estudo do movimento, quando a gente desenha o carro, né, o carrinho lá, para a simbologia, né, não é um carro, é a simbologia do carro, automaticamente eu colocava, ó, eu estava dizendo, né, que ele estava a 60 km por hora, ó, a 60 km por hora, ó, para a direita, ele está indo para a direita, né, ó, no que? Na horizontal. Então não se preocupe, isso aí você já sabia, é só você internalizar, praticar. Então toda grandeza que fica completamente definida, certo? Somente com o módulo é chamado de grandeza escalar. Ok? Aí eu coloquei os exemplos, né? Ó, volume, massa, volume, né? Os exemplos aqui, né? Já tem aí, depois você copia, ó. Volume, outro, né? Massa,
Outro exemplo que eu coloquei aí é temperatura, ó. Temperatura. A mãe tirou a temperatura do bebê. Ele estava com 37 graus Celsius. Pronto. Você não escuta alguém dizer assim, ei, a temperatura do bebê era 37 graus Celsius, né? Para a direita, de cima para baixo. Você escuta? Não existe isso, né? Fica até estranho. Você alguém só diz o módulo, 37 graus Celsius. Tá bom? Aí massa, né? Qual é outro que a gente pode dizer? Energia, e por aí vai, né? Por aí vai. Agora, de vetorial, nós já estudamos já quase muito dela, ó. O espaço, na verdade não é o espaço, é o deslocamento, né? Deslocamento. Qual é o outro? Ó? Deslocamento, velocidade, ó, aceleração. E uma que nós vamos estudar muito agora, ó, que é força e etc. Pronto. O carro tá lá e a pessoa diz assim, ei, dá um empurrãozinho aqui nesse carro. Aí tem que dizer para onde, né? Porque o carro a pessoa pode empurrar o carro ou na frente ou atrás, né? Dependendo de onde para onde você quer que o carro vá. Tá bom? Então o cara vai passando e diz assim, ó, ei, dá um empurrãozinho aqui nesse carro, né? O carro não quer pegar. Pronto. Pronto. Aí a pessoa pode empurrar o carro aqui na frente ou pode empurrar o carro aqui atrás, dependendo de para onde o cara aqui quer que o carro vá. Digamos que o carro está na garagem, né? Então ele tem que empurrar na frente para o carro sair da garagem. Entendeu? Então, ó, força também é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque precisa você dizer, além do módulo, a direção que essa força está, o sentido desta força, tá certo? O sentido desta força e também as três coisas, né? Modo, direção e sentido, ok? Aí o que seria este vetor, né? Esse vetor é esse ente matemático, né? É o que? Um ente matemático que possui essas três coisas, ok? É uma simbologia matemática que representam essas três coisas, tá bom? Que vai ter modo, direção e sentido. Aí vem como representar um vetor. A representação de vetor é assim. Toda vez que você vê uma letrinha, ó, como é que eu represento o vetor? Ó? A sua representação. Ok? Pessoal, alguma dúvida, coloca aí no chat. Vai lá. Coloque aí antes. Bote aí. Maria Ana Gabriela. Tá com o microfone aberto, Maria. Coloque aí uma duvidazinha no chat, Andy. Eu acho que é bom quando tem dúvida, ó. Você que está assistindo a nossa aula aí gravada, dúvida, coloque lá no grupo do Zap. Tá bom? Ó, a representação. A representação, a gente representa por uma setazinha em cima do vetor, né? Ou a letra negrita, ou negrito, né? Como, professor? Ó, assim, quando tem, eu vou representar aqui a velocidade. Quando é só assim, você diz que é escalar, a velocidade escalar. Ou seja, eu só estou interessado no módulo. Eu lá quero saber para onde é que ele vai. Lá quero saber, né? Se ele está subindo, se ele está descendo. Tanto. Agora, quando for assim, ó. Aí, agora será o quê? O vetorial. Ó. Por isso que quando eu representava o G, a aceleração da gravidade, eu colocava essas setas em cima. Ó. Porque também é vetorial. Aí você diz assim, professor, essa seta em cima quer dizer para onde ele está indo, né? Não. Vetorial. Tá bom? Lembra lá, quando eu representava assim, ó. A bolinha, né? A bolinha está caindo, ó. Puf, 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 puf. Ok?
Aqui vai ser pronto. Sobre o efeito da gravidade, ó. Para onde é que a gravidade está puxando, ó? Para baixo, ó. Tá vendo? Essa bichinha aqui, em cima, é só para dizer que é uma grandeza vetorial. Então, assim você lê, ó. Velocidade escalar. Assim você lê, ó. Vetor velocidade. Vetor aceleração da gravidade. Vetor aceleração. Tá bom? Então, veja, pessoal, que para a ciência, ela tem uma linguagem própria. Aquilo que a gente discutiu no início, né? O que é ciência, o que é método. Lembra lá no mês de fevereiro, março, né? O que é ciência, o que é método, o que é unidade e essas coisas. Tá bom? Então, essa seta em cima representa um vetor. Quando a gente está escrevendo, digitando no computador, em vez de a gente ficar colocando essa seta em cima, que é muito trabalhosa, tá certo? Na hora de digitar, adota-se o famoso negrito, tá bom? Então, em vez de eu escrever assim, ó, eu escrevo assim, ó, uma letra negrita, tá certo? Aquela letra zona mais cheia, né? Ó, quando você vê uma letra negrita, quer dizer que é um vetor, ó, tá bom? Então, é um vetor nos livros, ó. Então, ou, né? Esse daqui, ó. Então, as letras negritas nos livros, nas apostilhas, significam vetores. Do jeito que você está vendo aí no que eu compartilhei no TD, ó. Eu até coloquei, ó. Como é que se lê, né? Vetor, aceleração, vetor, velocidade e assim por diante. Tá bom? Então, nós estamos aprendendo hoje a linguagem. Tá certo? A linguagem. Para a gente poder avançar. Nada mais é do que a linguagem, o código que nós vamos utilizar nessa parte agora da disciplina. Ok? Então vamos lá. Ó. Grandezas escalares vetoriais. A grandeza escalar só precisa do módulo. A grandeza vetorial precisa ter mais duas coisas. A direção e o sentido. A representação pode ser uma setas em cima ou um negrito. Você pode ler velocidade escalar ou vetor velocidade. Tá bom? Então, quando você vê o A agora, o A sem as setas em cima, você vai dizer assim, ó, aceleração escalar. Quando você vê com as setas em cima, você vai dizer vetor velocidade. Tá bom? Ou vetor aceleração, como é o segundo caso. Pronto, essa é a linguagem. Ó. Isso aqui é só a linguagem, né? Aí agora é que vem as operações com vetores. Né? Eu já disse que é uma grandeza escalar, um vetorial. A linguagem, né? Que é como é que se reconhece. Quando você coloca o olho, você reconhece. Aí agora vem como é que você vai fazer as operações matemáticas com ele. Né? Escalar é número, né? Escalar é um número. Vetorial é um ente matemático para representar outra coisa. Então, assim como você pode somar números, 1 mais 1 é 2, você também pode somar vetores. Só porque tem as regras. Tem as regras. Então, a primeira operação com vetores é chamada de soma. Tá bom? Então, vejamos. Eu dou um vetor A aqui, tá bom? Eu vou dizer que esse meu vetor A tem duas unidades, ó, que é 1, 2, né? Costuma também representar assim, ó, que o vetor vale duas unidades. Aí eu quero somar com esse vetor aqui, ó, o vetor B. Ó, vetor B. B pode ser qualquer grandeza física, né? Ó. Pronto. Então eu digo assim, ó, o vetor A tem duas unidades. O vetor B tem 3 unidades, certo? Vou colocar aqui, ó. U é igual a unidade. Unidades, tá certo? A legendazinha, né? Como é que eu somo esses vetores? Ora, eu vou somar esses vetores simplesmente dizendo assim, ó. O vetor soma é igual ao A mais o B. Tá certo?
Então, eu vou pegar o A, vou colocar aqui. Certo? Puxar aquilo mais para baixo. Então, o que significa isso? Eu vou pegar o A, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar o B aqui na frente, ó. Ó. Pronto. Então, isso quer dizer que eu vou ter aqui o vetor soma. Ó. O vetor soma é um vetor que vale pelos dois juntos. Ó. É um vetor que vale pelos dois juntos. Aqui, este daqui é o meu vetor soma. Ó. O Szinho quer dizer soma. Então, quanto é que vale meu vetor A? 2 unidades. Quanto é que vale meu B? 3. Então, meu vetor soma, ele vai ter quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. Vão ter 5 pedacinhos. Ó. Lógico, né? Se eu estou somando. Tá bom? Então, tá aí, ó. Somar vetor é você pegar um e juntar com o outro. Ó. Eu tenho um pincel. Vou colocar outro pincel na conta. Quantos pincéis eu vou ter? 2. Mesma coisa aqui. Tá bom? Só porque agora você tem que obedecer a direção e o sentido. Ixi, professor, eu não estou entendendo nada, professor. Ô, professor, se eu tivesse entendendo era muito bom. Não estou entendendo nada. É assim, ó. Tanto faz você somar 2 mais 3, como 3 mais 2. Vai dar a mesma coisa, né? Número, isso aqui é número. Eu sei, professor. Não estou colocando, né? Vai que o tal aí, um menino da quinta série vai assistir, né? No YouTube. Que é número. Quando eu vou somar vetores, tem que obedecer. Tem que obedecer. Por exemplo, o vetor soma, né? A mais B, certo? Ele pode ser diferente, ele pode ser diferente se eu fizer assim, ó. B mais A. Tá certo? Pode ser diferente. Nem sempre é a mesma coisa. Por quê? Porque agora eu vou ter que observar as outras duas coisas. Eu vou ter, além do módulo, né? O módulo é quanto ele vale. Eu vou ter que observar a direção e o sentido. Tá bom? Só que nós vamos começar devagarzinho, né? Vamos começar dizendo a direção, o sentido, né? Aqui, ó, eu vou especificar, né? Ó, o vetor A, vamos qualificar o vetor A. Aí eu digo, ó, módulo, direção e sentido. Vamos lá, com calma, professor. Calma, professor, que hoje tô com meu cérebro, devagar, professor. Depois do feriado eu tô lento. Vamos lá. O módulo dele é quanto é que ele vale. Aí você olha para cá, ó. Quanto é que ele vale? 2U. A direção dele, horizontal ou vertical? Ó. Horizontal. O sentido, ó. A seta para cá, ó. Para direita. Você está apontando para a direita. Pronto. Tá certo? Acabou, senhor. Para a direita. Ok? Esse daqui vamos chamar de caso 1. Vou chamar de caso 1. Beleza? Beleza, professor? Agora, vamos para um outro caso, né? Aí com o B do mesmo jeito também, ó. O B, 3, horizontal para a direita também. Ok? Vamos agora para um caso 2. Tá calmo, vamos devagar. Tá calmo. Ó, vamos para o caso 2 agora. Caso 2. Olha lá, professor. 2U. Agora eu vou representar o B assim, ó. O B. Ó. Vetor B, ó. Tá vendo, ó? O vetor B tá apontando para cá, ó. 3U. Aí como é que eu vou somar esses dois vetores? Ó. Vou somar eles aqui, ó.
Então, eu tenho o vetor A para cá, certo? Vetor A. E agora o vetor B. O vetor B tá para cá, ó. Ó. O vetor B tá para cá, ó. Que é o vetor B. O vetor B tá para onde? Que é o vetor B. Certo? Aí, ó. Aí agora, eu vou somar. Para onde é que está apontando meu vetor soma? Ó, se eu somar esses dois, ó. Veja aí, ó. Somando esses dois, vai restar só o quê, ó? Vai restar só esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Então, esse daqui é o vetor soma, ó. Esse pedacinho desconto desse, esse pedacinho desconto desse. Vai restar só esse pedacinho daqui para cá, ó. E para onde é que ele está indo? O vetor soma, ele vai para onde o vetor de maior módulo aponta, né? Aí, ó, o vetor soma agora está apontando para cá. Por quê? Porque o vetor de maior módulo está apontando para a esquerda. Tá certo? Aí, da mesma forma, de novo, você pode tirar agora o vetor A. Aí você pode fazer módulo 2U, direção para, vou abreviar, ó, na horizontal. Ó. Na horizontal. Para onde? Para direita. O vetor B. Vetor B, vamos classificar ele, ó. Vamos classificar não, das características deste vetor. O módulo dele, 3U. Na horizontal também. Na horizontal. Para esquerda. Aí, para a esquerda. O vetor soma. O vetor soma, ó, só vai ter uma unidade, ó. Uma unidade. Essa unidade pode ser qualquer coisa, né? Quilograma, né? Aliás, né? Quilograma não, metro por segundo, né? Metro por segundo ao quadrado. Tá para onde, ó? Também tá na horizontal, e para esquerda. Vendo? Tá aí, ó. Então, eu coloquei aqui as características de cada vetor. Só isso. Não precisa fazer isso. Tá bom? Agora, vamos aqui para um terceiro caso. É como se você pegasse o B, ó. Veja aqui, é como se você pegasse o B, ó, e colocasse em cima da pontinha do A, ó. Certo? Só estou entendendo muito legal, não. Ó, professor, isso aí. Foi pronto, agora você vai entender. Tá vendo aqui esse pincel? Ele tem um quadradinho aqui, tem a pontinha aqui, né? A flechazinha, ó. Mesmo jeito esse. Então tá aqui, ó. O vetor A, que é o vetor A, certo? Meu pincel branco. O vetor B é o meu pincel preto, vermelho. Aí já tô trocando até as cores, viu? Olha aí, ó. Tem nada não, isso aí acontece mesmo, viu? Depois dos 30. Então, vetor A, vetor B. Como é que eu somo? Eu pego esse e ligo aqui na pontinha do outro, ó. Tá vendo? Então, quando eu ligo na pontinha do outro aqui, do outro vetor, nessa pontinha aqui, na seta, né? Que eu tô chamando de pontinha, para você entender, ó. Ok? Quando eu ligo nessa pontinha do vetor aqui, aqui é a origem, aqui é a extremidade. Quando eu ligo na extremidade, eu vejo o que é que passa do outro. Então, isso ali, se eu ligasse os dois vetores, eu não estou ligando para você entender. Mas no fundo, o que eu estou fazendo com isso aqui é assim, ó. Tá aqui o A, aí tá aqui o B, ó. Ó, aqui o vetor B, ó. O vetor B e tá aqui o A, ó. Então tem um, ó, quando eu coloco um em cima do outro, ó, fica mais difícil para você ver, tá certo? O B, ó, tem uma, duas e três unidades. Então o A tá indo daqui para cá, ó. O A tá indo daqui para cá, ó. Mas no fundo é como se eu colocasse assim, ó. O A, ó, como fica mais difícil, ó.
O A está indo aqui para cá, né, ó. E o B está vindo por baixo, ó. O B está vindo por baixo, certo? Então, se você tirar o A do B, vai sobrar o quê? Vai sobrar uma unidade, tá certo? Então, é sempre bom colocar assim abaixozinho ou acima, né? Que aí você vê o que sobra, tá certo? O professor Marcelo Ali não colocou, não. Você pode colocar a origem com extremidade de um ou de outro. Aqui também você poderia colocar assim, ó. 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 Origem com a extremidade. Aí ligava aqui, ó. Origem com a extremidade, ó. Aí, ó. Vetor B. Vetor B. Ok? Que é o vetor A. Então, o que foi que sobrou? Só esse pedaço, ó. Porque esse morre com esse morre com esse, ó. Porque um tá indo para lá, o outro tá indo para cá. Então, o que sobrou foi só esse, que é chamado vetor soma. Vetor soma. Ok? Professor, moleza, professor. Moleza, moleza, moleza. Beleza. Ótimo. Show. Vamos lá. Terceiro caso. Da soma. Terceiro caso da soma. Eu agora vou ter assim, ó. Posso ter assim, ó. Ei, professor, vai dificultar as coisas, né? Tá tão bom. Ora, mas se você já tá entendendo, aí é que você vai entender mesmo. Professor, e quem tá entendendo? Ixi. Mas tá, pô, o conteúdo aí fácil desse daqui. Aff. Isso aqui a gente aprende comendo pipoca. Vamos lá, ó. Some os dois vetores. Aí sim, tem que botar aqui, né? Quanto é que vale o bichinho, ó. 3U. Vale 3U. 3 unidades. Professor, o que é esse 3U? 3 unidades. Vamos dizer que fosse assim, ó. 3 metros por segundo, né? 3 newton. 3 metros por segundo ao quadrado. Depois vamos substituir essa unidade. Não se preocupa agora, não. Vamos lá. Sabe como é que soma mesmo? Origem com extremidade, né? Pronto. Aí você desenha aqui, ó. Ó. Você desenha aqui o A. Aqui o A. E é, professor? É. Aí agora pega o B. Pega o B. Cadê o B? Cadê o B? Origem com extremidade, ó. Ó. 1, 2, 3, ó. Que é o B. E aí liga. Liga a origem de um à extremidade do último lá, ó. Tá vendo, ó? Ó. Esse daqui é o vetor soma. Tá aí, ó. Tá certo? Então, o seu vetor soma, ó, vetor soma será vetor A mais, ó, vetor B. Pronto, só isso. Acabou-se. Depois não vai aprender como somar. Então é só somar, ó. O vetor soma é o A mais o B, ó. Certo? Porque sempre assim, ó. Origem com extremidade. Origem com extremidade. Acabou-se. E aí você vai dizer quem é o módulo, quem é a direção, quem é o sentido. Somente isso. Ok? Então, se aqui vale 2, ó, aí depois nós vamos aprender como determinar esse rapaz aqui, né? Porque pode ter esse caso, né? Ou pode ter esse caso aqui também, ó. Vetor C, ó. Um vetor C, ó. 3 unidades e o vetor C, né? Ó. Ok? Eu posso somar, por exemplo, vamos somar A com C. Quem é o vetor soma, ó? Então, A com C seria, ó, o A tem 2 unidades, né? Ó. E agora o C, professor? Origem com extremidade. A extremidade é a pontinha. Origem com extremidade, ó. O C, ó. Ó. O C. Pronto. E aí, professor, onde é que está o vetor soma? Aqui, ó. Origem do primeiro com a extremidade do último. Tá aqui, ó. Vetor soma. Então, o vetor soma aqui é representado como quem? Como o vetor A mais o vetor C.
Professor, eu posso somar todo mundo? Pode. Pode somar todo mundo. Dependendo da questão que pedir. É só ir unindo, origem com extremidade, origem com extremidade. Ei, professor, passa aí pra me ver aí o boneco, como é que vai ficar grande, hein? Rapaz, mas vocês tem jeito não, hein? Gosto de ver os negócios ficando difíceis, hein? Ei, professor, faça aí o vetor soma AB mais C, tudo. Eu quero ver tudo aí, ó. Então seria assim, vetor soma A mais B mais C. Eita, menino. É só pegar, né? Pega o A, ó. Pega o A, o B, ó. Traz ele pra cá, transporta, né, ó. O B. Toda vez que você transportar um vetor, você não pode mudar nem o modo, nem direção e nem sentido. Ó. Do jeito que ele está lá, você traz para cá. Ó. Do jeito que ele está lá, e traz para cá. Ó. Origem com extremidade. Origem com extremidade. Ó. Origem com extremidade. Pega ele e bota aqui. Ó. Opa, é bem retinho, né? Tá vendo? Ó? Tem também 3 unidades, né? Ó. Aqui está fora de escala, né? Lógico. Professor, que é a escala, o tamanhozinho dele, né? C, ó. Tá vendo? Ó, A, B, C. Professor, a gente resolve pra lá, soma pra lá também. Tá bom? Aí o resultante, professor. Origem com extremidade. Origem com... Opa, é porque tá ventando aqui, viu? Origem com extremidade, ó. Tá ventando aí, tá levando o pincel. Então, vetor soma, ó. Tá aí, ó. Origem do primeiro com a extremidade do último. Não importa quem vai ser o último. Se for até o alfabeto todo, você bota lá no final do alfabeto. Ó. Origem com a extremidade. Então, isso aqui é o vetor soma. Você vai somar o A mais o B mais o C. Vai dar depois aí o valor. Tá bom? Então, a tarefa de hoje é você copiar esse TDzinho. Depois a gente vai fazer o restante desse TD. Hoje é só a soma, né? A linguagem é a soma. Depois vamos fazer a diferença de vetores, né? Soma ou diferença. Beleza? Então, pessoal, a nossa aula de hoje aí. Então, a nossa aula de hoje, pessoal, é essa daí. Então, vou disponibilizar a aula. Vocês revejam, se necessário, ok? Então, tchau, até a nossa próxima aula. Valeu!